isso que o nosso presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, é considerado persona não grata em Israel. Não é só pelo que ele fala, é pelas ações concretas que o Brasil já tomou, pelo menos no campo diplomático, de denunciar Israel como genocida, como nos colocamos, à época do nazismo, do lado dos aliados. E aí a gente vai querer enviar agora um avião militar nosso para um inimigo, porque Israel é um inimigo, o Brasil denuncia Israel por genocídio, vamos mandar um avião nosso para buscar gente que foi fazer turismo, gente que aqui no Brasil, o país que denuncia Israel por genocídio, resolveu ir lá, irmanar com o genocídio, apoiar, tornar normal. E aí estão lá, agora pedindo socorro, mandem um avião militar para nos buscar. Não faz o menor sentido. E aí eu gostaria de destacar que a gente sempre fala muito de extrema-direita, e isso aqui é uma coisa que a gente meio que acostumou, né? Eu estou vendo aqui a Maria Sandra Gama e outras pessoas comentando, a Suzy Fecha. A gente acostumou de chamar isso de extrema-direita. O que é, de fato, se a gente congelar a linha do tempo e o espectro político, né, no tempo, eles são a extrema-direita. Mas, infelizmente, a extrema-direita, as ações da extrema-direita, já são ações da direita, e até do que se chama centro, porque estão todos deslocados para a direita. O nosso centro, gente, de tão à direita que nós fomos puxando o nosso espectro político, o nosso centro hoje é o que antigamente era a extrema-direita. Olha, um dos prefeitos que está lá, eu conheço os dois, tá? Mas um deles, especificamente aqui do Rio de Janeiro, um deles que está lá é um que gosta de dizer que é moderno, que é liberal, que é progressista, sabe? Que ele está à frente do tempo, já superou essa lógica de esquerda e direita. É aquela coisa bonitinha do Partido Cidadania, que está fundido, federado com o PSDB, aquela coisa Renova BR, acredito, agora, para frente, avante. É, né? Uns nomes também, né, Samuel? Ele está lá. Ele está lá, todo bonitinho, né? Vestido lá com as roupinhas moderninhas dele, né? Dizendo que é a favor de todos, todas e todes. Mas está lá em Israel, durante um genocídio que está sendo praticado por Israel. E ele está lá, segundo ele e a assessoria dele, para poder encontrar novas formas de fazer política, de gerir, com mais democracia e participação. Porque esse evento que acontece lá, anualmente em Israel, segundo, né, os seus promotores, o maior evento de inovação e tecnologia, inclusive tecnologia para gestão pública. Estão falando aqui de celular, smartphone, uma coisa... estão produzindo novos celulares, não é isso. É aplicativos para ajudar os governos a gerirem a sua população. É basicamente isso. O convite para os prefeitos lá é para aprenderem como usar tecnologias, né, mecanismos digitais, para facilitar o dia a dia do governo, para fazer a ligação entre o cidadão e o governo. É uma coisa bonita, gente. É uma coisa linda. Para matar pobre, né, gente? A teoria é linda. Só que por trás da teoria, a gente vai ver o que Israel de fato produz. Israel, de fato, produz sistemas de inteligência e vigilância. Com dinheiro dos Estados Unidos, né? Com dinheiro dos Estados Unidos. É claro que Israel, como cabeça de ponte dos Estados Unidos para a região, ao longo das décadas, né, recebeu todos os investimentos a fundo perdido dos Estados Unidos para produzir, com o tempo que quisesse, com a quantidade de recursos que precisasse usar, aquilo que os outros países geralmente fazem em economia. E pensam, vale ou não vale a pena? É bom lembrar que todo avanço tecnológico é sempre bancado pelo Estado. Né? Então, no caso de Israel, não é nem o Estado de Israel que banca. É um Estado muito maior que o dele, que é os Estados Unidos, que usa aquilo ali como se fosse um laboratório. Ali é uma startup estatal dos Estados Unidos, em que é experimentada uma incubadora de novas ideias de como produzir massacres e genocídios. Então, Israel acabou se tornando essa incubadora de morticínio e produziu, de fato, tecnologias muito inovadoras, como os nazistas também produziram tecnologias muito inovadoras de como matar mais gente em menos tempo. Ou que eram os campos de concentração que ninguém nunca tinha ouvido falar, até os nazistas os criarem e colocarem em prática. O que são as câmaras de gás,
que agora até a Polícia Rodoviária Federal no Brasil experimenta no porta-mala de um carro, mas que os nazistas produziram em massa, e que Israel levou um novo patamar ao pegar toda uma região, que eu já fiz comparação, inclusive, nas minhas redes sociais, que é do tamanho de alguns bairros aqui do Rio de Janeiro, não passa disso, que é Gaza. Gaza é isso, gente. Gaza, mal comparando, é um pouco maior do que a Barra da Tijuca. E ali estão concentrados 2,5 milhões de pessoas, sem acesso ao mar, sem acesso a alimento, a água potável, a energia elétrica, cercados por muralhas, né, no entorno, cercas elétricas, armas apontadas para qualquer um que se aproxime, e o mar fechado, como ficou evidente agora no sequestro da Flotilha da Liberdade. É isso, um campo de concentração a céu aberto. E não é tão a céu aberto, porque eles também são totalmente vigiados aéreos. Ninguém entra nem sai pelo ar em Gaza. Então, Israel aprimora, de fato, novas tecnologias de extermínio da população humana. E esses caras foram lá aprender, porque para exterminar, que é o último elemento, você tem várias gradações que começam com a vigilância. Israel é hoje, se não o maior, um dos maiores produtores de sistemas de vigilância do mundo, de câmeras de reconhecimento facial, que são os que a polícia no Brasil, em São Paulo, certamente, no Rio de Janeiro ainda não sei qual é que está sendo implementada, utiliza para fazer reconhecimento facial. Essas tecnologias que fazem análise biométrica, análise, né, dos traços da face através de 3D, são todas desenvolvidas em Israel. Para quê? Por que vocês acham que Israel desenvolve isso? Com quem são os testes? Quem são as cobaias de Israel? E esses caras acham tudo bem, eticamente, ir lá em Israel para comprar esse tipo de sistema e dizer, e voltar para o Brasil e dizer, veja, estou internacionalizando a minha cidade, estou aprimorando, e aí com aquele discurso liberal, né, trazendo novas tecnologias para a melhor gestão. Veja que até agora eu não falei do bolsonarista raiz. Eu sempre enfatizo isso aqui, Tiago, Pedro, vocês são testemunhas. É óbvio que o nosso adversário maior, mais evidente, são os bolsonaristas de extrema-direita, do que é extrema-direita hoje, que é fascista. Né? Porque conforme a coisa foi indo para a direita, se o centro hoje é a antiga extrema-direita, a extrema-direita de hoje é o fascismo puro e declarado. Uhum. Então, é óbvio que esses são os nossos maiores adversários. Mas eles são o sintoma mais grave do adoecimento. Eles são a parte terminal da história. E você nunca trata o terminal. O terminal, às vezes, só tem cuidado paliativo. Você tem que cuidar da origem do problema. É dos estágios iniciais, é onde a coisa está se propagando. Porque as coisas não se propagam em estágio terminal, as coisas se propagam nos estágios iniciais, e que muita gente diz, é só uma gripezinha. Então, para mim, nessa comparação aqui, né, com a doença, o estágio terminal do extremismo da direita, ele começa nos estágios medianos, chamados de moderados, os liberais, que acham tudo bem. Porque, no fundo, é isso. É liberal, é moderninho, é legal, mas acha tudo bem o genocídio. Então, não tem nada de moderado. Não tem nada de tudo bem. Nós estamos falando aqui de uma divergência, se deve ter mais ou menos tributação sobre determinado produto, se deve ter uma carga horária de trabalho semanal com 2 horas a mais ou 2 horas a menos. São divergências possíveis entre a esquerda e uma direita moderada. Estamos falando aqui de uma direita moderada que está na sua raiz, no seu espírito, a concordância com o genocídio. Então, são esses caras que estão lá. Eu peguei 2 exemplos do Rio de Janeiro, e são os que eu conheço. Um deles, inclusive, pessoalmente. Ganhou agora em Nova Friburgo a eleição. Foi um arranjo que, inclusive, parte da esquerda institucional fez para fortalecer a candidatura dele, lançando candidaturas fracas do outro lado e fazendo acordos que enfraqueciam uma candidatura que poderiam bater de frente com ele. Está lá, prefeito, reeleito.